Jay-Z, amigo íntimo de Diddy e R. Kelly, também foi acusado de se envolver com garotas menores de idade. Até mesmo Nas o confrontou sobre isso certa vez. Como Jay e Diddy ainda são amigos, e ele tem filhas próprias, Beyoncé não deve estar feliz com essa situação, então não é surpresa que esteja procurando uma saída. Há até rumores de que Jay-Z tem conversado com um advogado de defesa criminal e um advogado de divórcio. Um informante chamado Storm Monroe previu isso em fevereiro. Agora, com o colapso de Hollywood após o caso de Diddy, parece que o que Storm disse está se tornando realidade. Beyoncé planeja se divorciar de Jay-Z. Desde que os supostos crimes de Diddy foram revelados, surgiram rumores de que Beyoncé e Jay-Z poderiam se divorciar. Esses boatos circulam há algum tempo. E embora esta semana tenha surgido no Chess que Jay-Z supostamente se encontrou com um advogado de divórcio e um advogado de defesa, essa notícia foi divulgada bem antes, no ano, por um insider chamado Storm Monroe. Storm supostamente tem informações sobre o assunto, e já em fevereiro falou sobre isso. Pode-se duvidar do que ela tem a dizer, mas algumas de suas previsões foram perturbadoramente precisas. Vale lembrar que, quando fez esse vídeo, Diddy ainda nem tinha sido investigado. De qualquer forma, veja o que ela tinha a dizer. Eles têm vivido vidas separadas há muito tempo, juntos, mas separados. Parte do motivo pelo qual já estão levando vidas separadas e que isso pode resultar em um dos maiores divórcios de Hollywood é porque Jay-Z é o próximo a ser exposto. Vale lembrar que Jay-Z e sua esposa têm sido associados a grupos de conspiração como os Illuminati por anos. E embora todo mundo brincasse com isso na época, com esses supostos cultos sexuais sendo expostos, talvez tenha sido mais real do que se imaginava. Monroe também afirma que Jay-Z tem pago e bloqueado todas as histórias sobre essas questões. No entanto, ele só consegue bloquear parte dessas histórias. Ele não será capaz de deter tudo. Monroe diz que Beyoncé sabe sobre uma grande história que será revelada sobre Jay-Z, e que ela se divorciará dele antes que isso aconteça. Quanto a quem será o culpado pelo rompimento, essa história ainda está para ser contada, mas talvez Jason Lee saiba. No entanto, uma vez que a história venha à tona e o passado obscuro de Jay-Z seja exposto, Beyoncé deve se divorciar dele. Desde que começaram a falar sobre o divórcio, Beyoncé tem estado muito ocupada. Em seu novo álbum, lançado em março, ela manda uma mensagem para a suposta amante de Jay-Z. Há rumores de que Jay-Z tem casos há muito tempo, o que pode ser outra razão para que Beyoncé queira se divorciar. Em maio de 2014, Solange, irmã de Beyoncé, atacou Jay-Z em um elevador durante o Met Gala, o que gerou várias especulações. Muitos acreditam que foi por causa de uma traição, mas a razão oficial nunca foi revelada. Algo sério deve ter acontecido para que sua cunhada o atacasse publicamente, com certeza. Em julho daquele mesmo ano, surgiram rumores de divórcio enquanto estavam em turnê. Uma fonte afirmou que eles se separaram. Estão tentando encontrar uma forma de se separar sem se divorciar e cometeram o erro clássico de pensar que um filho resolveria tudo e reacenderia a chama. Mas isso não aconteceu. Continuaram a gravar discos e até tiveram gêmeos em 2017. No mesmo ano, Jay-Z confessou sem rodeios que a traiu em seu álbum 4 Men to 4. Desde então, eles parecem estar juntos, pelo menos aparentemente. Mas este ano, as coisas têm sido diferentes. Beyoncé sempre foi uma artista ativa, mas agora levou isso a outro nível. Além de lançar mais um álbum, ela deu passos enormes na indústria da moda e em seus próprios negócios. Ela tem 43 anos e uma carreira de quase 30 anos. É um momento estranho para acelerar o ritmo, não acha? Especialmente agora que mais detalhes sobre a amizade entre Diddy e Jay-Z estão sendo revelados. Jason Lee, o famoso radialista, disse que viu Jay-Z e Beyoncé nas festas Freak Off de Diddy. Em um Instagram Live, no dia 22 de setembro, ele comentou: "Eu vi Jay-Z em sua casa. Eu vi Jordyn Woods em sua casa. Eu vi Travis Scott em sua casa." Ele então disse: "Eu vi Beyoncé em sua casa. Eu vi Teyana Taylor. Eu vi todas elas." Tudo isso que está vindo à tona pode explicar o motivo. Jay-Z, ao que parece, tem procurado não apenas um advogado de divórcio, mas também um advogado de defesa criminal. Me pergunto o porquê. Vale lembrar que Jay-Z começou a namorar Beyoncé quando ele tinha 30 anos e ela apenas 18. Antes disso, no entanto, era conhecido por ser muito próximo de Diddy. Desde a detenção de Diddy, ressurgiu uma foto deles na cama com várias outras celebridades. A foto foi tirada em 2000, quando Jay-Z e Diddy eram muito amigos. Foi registrada em uma das festas de 4 de julho de Diddy nos Hamptons.
E Jay-Z parece estar se divertindo como nunca. O alvoroço causado por essa foto nas redes sociais foi enorme e as pessoas não pararam de comentar sobre isso. Um internauta disse: Diddy sempre teve uma vida de privilégios e machucou muitas pessoas por causa disso. Coloquem-no na prisão. Outro comentou: parece que Diddy e Jeffrey Epstein tinham essencialmente o mesmo modelo de negócios. Ou estou enganado? Para alguém acusado de tráfico sexual e abuso, não é uma boa imagem ser visto na cama com ele. Especialmente para Jay-Z. Eles são como a realeza do hip-hop, com uma amizade que dura décadas. São dois dos homens mais ricos da indústria musical. Jay-Z tem um patrimônio líquido de 2,5 bilhões de dólares e Diddy uma fortuna de 740 milhões. Mas o dinheiro por si só não os torna imunes a um escândalo dessa magnitude. Os dois são ícones do rap. Colaboraram na icônica música Young Jeezy, do álbum de estreia de Diddy, No Way Out, e já falaram sobre negócios juntos. Há muito tempo são aliados e amigos, e aparecem juntos em muitos eventos importantes. Até mesmo nos mais recentes, como a prévia do Grammy de 2020 e a Calçada da Fama de Hollywood em 2022. Porém, abaixo da superfície, a relação deles parece mais complicada do que nunca. Um vídeo de Diddy tocando o traseiro de Jay-Z no palco reacendeu as especulações sobre a verdadeira dinâmica da amizade deles. Embora Jay-Z tenha permanecido em silêncio sobre as acusações de Diddy, incluindo as de abuso sexual, o silêncio só aumentou as especulações. O famoso troll do hip-hop, 50 Cent, tem sido implacável, zombando de ambos nas redes sociais. Em seu estilo clássico, ele postou um meme de Jay-Z desaparecido em uma caixa de leite, brincando sobre sua ausência da cena pública desde as investigações do FBI na casa de Diddy. Jay em hibernação, sem sair até que essa confusão com Puff exploda, sem almoço, sem jantar, LOL. Jay-Z está se distanciando de Diddy ou é apenas uma tentativa de contenção de danos de nível bilionário? De qualquer forma, está claro que o clima entre esses dois ícones do rap não é tão limpo quanto parecia. Houve um tempo em que eram tão próximos que Diddy disse que Jay-Z era a única pessoa que poderia chamá-lo pelo seu nome verdadeiro. Ambos se chamam Sean, embora a grafia seja diferente. Diddy teve muitos apelidos ao longo dos anos e uma vez explicou alguns deles. Em 2023, Diddy participou do programa Late Night Show com James Corden e falou sobre suas várias mudanças de nome. Ele disse: eu nasci Puff, tá bom? Depois me tornei P. Diddy, depois me chamaram de Diddy porque eu era muito bonito, e depois Puff Daddy. Se você está pensando que esse cara não nasceu como Puff, não se preocupe. James Corden fez a mesma pergunta. Depois de dizer a Corden que agora se chama Love, Corden mencionou que ele não falou sobre o nome Sean. Diddy então disse: Sean é geralmente usado, você sabe, pela minha mãe. Não sei quando você tem problemas. E depois ele disse que só outra pessoa pode chamá-lo pelo nome de nascimento. Só existe uma pessoa, e eu a chamo de Sean. Esse é Jay-Z. Nós nos chamamos de Sean. Ninguém mais pode me chamar de Sean. Não existe uma única pessoa, além da minha mãe, que deva me chamar de Sean. Se ainda duvida de que os dois Sean têm algum tipo de vínculo especial, veja isso. Aqui você pode vê-los se apresentando juntos no Screamfest em 2007, junto com Kanye West e 50 Cent. Não é incomum que os maiores rappers do mundo estejam juntos no palco. Mas então acontece isso. Logo depois que 50 se afasta deles, Diddy começa a dar tapinhas no traseiro de Jay-Z. Não uma, mas várias vezes. Então, você pode entender por que 50 Cent se distanciou fisicamente e de outras formas depois disso. Mesmo os maiores fãs de Jay-Z têm que admitir que isso é um pouco estranho. Conforme a trama se complica, acabamos de saber que Jay-Z enfrenta outro problema legal, envolvendo seu ex-parceiro e amigo de longa data, Damon Dash. Pouco mais de uma semana após a prisão de Diddy, Jay-Z foi acusado de envenenar o leilão de seu ex-parceiro e amigo de longa data, Damon Dash. Pouco mais de uma semana após a prisão de Diddy, Jay-Z foi acusado de envenenar o leilão de seu ex-sócio e velho amigo, Damon Dash. Apesar da redação, isso não significa literalmente envenenamento, mas refere-se a Dash, que estava se preparando para leiloar os direitos autorais do álbum de estreia de Jay-Z, Reasonable Doubt, do qual Dash também fez parte. Foram os advogados que representam a cidade de Nova York que fizeram essas acusações. Aparentemente, Jay-Z disse que os direitos autorais voltariam para ele em 2031, enquanto eles afirmam que durariam até 2098.
A razão pela qual isso é um grande problema e a cidade de Nova York se envolveu é que Dash supostamente deve grandes quantias em impostos não pagos e não pagou a pensão alimentícia de seus filhos. Eles acham que prejudicar a venda dos direitos do álbum poderia, de alguma forma, atrapalhar seus planos. O processo indica que a cidade de Nova York espera que o valor final do leilão possa ser até 10 vezes maior do que seria se acreditasse que os direitos autorais durariam quase até o próximo século, em vez de apenas 7 anos. Segundo os advogados, os comentários de Jay-Z sobre os direitos autorais de Reasonable Doubt poderiam prejudicar o interesse em obter o maior lance possível. De acordo com o TMZ, um leilão bem-sucedido beneficiaria os objetivos do Departamento de Serviços Sociais, já que Dash deve 193 mil dólares em pensão alimentícia e vários milhões de dólares em impostos à cidade. Bom, Damon Dash não apenas tem uma forte conexão com Jay-Z, mas também com Diddy. Aqui você pode ver Dash em uma das festas de Diddy. Para aqueles com um olhar atento, podem notar que Diddy e Jennifer Lopez estão usando as mesmas roupas da foto, onde todos eles estão juntos com Jay-Z na cama. Dash admite ter estado na festa, mas nega envolvimento em qualquer coisa estranha. Porém, nesta foto, o vemos literalmente naquilo que parece ser a mesma cama com Diddy. Ele é o da direita. Com seu nome sendo falado em toda a internet, Dash fez uma live no Instagram para defender sua reputação. Ele não apenas tenta desviar a atenção de si mesmo, mas também expõe as outras pessoas que estavam lá. Então pensei, essa merda estava realmente acontecendo, porque parece que há uma festa geral e depois há a festa VIP, onde toda a elite tem que saber o que está acontecendo, e eles continuam lá. Em algum momento do vídeo, Dash diz que não foi às festas, mas depois menciona: "Fui a uma nos Hamptons há cerca de 20 anos com a Aaliyah, e só isso. Mas muitas pessoas estavam lá. Sabe o que quero dizer?" Alguém mais acha estranho ele se referir à elite como alguém que definitivamente sabe o que acontece e insinuar que ele não fazia parte desse grupo? Dash, cofundador da Rockefeller Records, certamente estaria na lista VIP. Ele continua dizendo que estava lá apenas para ver Aaliyah, a cantora já falecida, que também estava nas festas. "Ain't shit happen in the Hamptons? That's the day I met Aaliyah", diz Dash no vídeo. Depois ele comenta: "Nós ficamos por lá e depois saímos, e foi isso que aconteceu. Isso foi há 20 anos, não foi em Los Angeles ou Miami." Em seguida, ele menciona outras pessoas que estavam lá. As pessoas ficam lá e observam outras pessoas fazendo coisas que podem ser imorais, mas até serem pegos, ninguém diz nada. Embora diga que não viu nada, soa como alguém que sim, viu. A relação entre Damon Dash e Jay-Z é complicada, e sabemos que eles se separaram principalmente por disputas financeiras sobre a propriedade da Rockefeller Records. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que ele supostamente tentou afastar Beyoncé de Jay-Z. Após a exibição do documentário Surviving R. Kelly, Dash conversou com Nick Cannon para discutir algumas questões. Ele afirmou que a associação de Jay-Z com Kelly foi uma das principais razões para a queda da Rockefeller. No entanto, depois se descobriu que Dash teria tentado roubar Beyoncé de Jay-Z. Uma fonte disse: "Todos sabem que houve um momento na Rockefeller em que Damon não podia se aproximar de Beyoncé. Todo mundo que trabalhava lá sabia disso, porque ele era meio repulsivo. Parece que há muito mais nessa história do que aparenta." É interessante notar que Jay-Z também tinha uma ligação próxima com R. Kelly, outro condenado por crimes sexuais. Os dois colaboraram várias vezes e até lançaram 2 álbuns juntos, que foram grandes sucessos. Em uma entrevista de 2002, Nas, antigo rival de Jay-Z e também rapper, comentou sobre isso. Na entrevista, Nas disse: "Quando Jay e eles estavam lá fazendo Best of Both Worlds, você não pode me dizer que Jay não viu uma garota de 14 anos entrar no estúdio e sentar no colo de R. Kelly. Nunca viu nenhuma garota por perto?" É impressionante como Jay-Z conseguiu evitar problemas legais relacionados a R. Kelly, e até agora com Diddy, mas ele não está totalmente livre de antecedentes criminais. Em 1999, Jay-Z foi condenado a 3 anos de liberdade condicional após se declarar culpado de ter esfaqueado um conhecido produtor musical chamado Lance Rivera. No entanto, em 2023, Lance falou sobre o incidente e garantiu que nem sequer foi Jay-Z quem o esfaqueou. "Não sei de onde as pessoas tiraram que Jay-Z me esfaqueou, porque se alguém conhece Jay-Z, sabe que ele é um cara legal. Ele é um artista, um poeta, talentoso, e isso nunca fez parte da história dele." Em seguida, ele faz um comentário inquietante sobre o que teria acontecido se Jay-Z o tivesse esfaqueado. "Se Jay-Z tivesse me esfaqueado,
Vocês nunca teriam ouvido o The Black Album, porque na minha história, sou um tipo que segue a política de olho por olho. Não há dúvida de que Diddy tinha amigos em posições elevadas. Na verdade, seu círculo provavelmente incluía mais pessoas poderosas e influentes do que quase qualquer outro. De magnatas a membros da realeza, Diddy conhecia todos. Para ele, quanto mais famosa fosse a pessoa, melhor. Há quem pense que ele usava essas pessoas de alto perfil para se proteger da lei. Diddy não era apenas um titã do hip-hop. Ele era um mestre da manipulação que apagava a linha entre celebridade e criminalidade. Ele seduzia ícones da moda como Anna Wintour, Marc Jacobs e Tommy Hilfiger para colaborar em seus projetos, incluindo o infame álbum Last Train to Paris, no qual eles contribuíram com suas vozes. Ele construiu uma imagem tão impenetrável que, mesmo quando rumores sobre seus crimes surgiam, o público se distraía com suas associações com gigantes da cultura pop, como Oprah e Justin Bieber. No entanto, por trás de toda a ostentação, o processo movido por Dawn Richards, ex-protegida de Diddy, revela que Diddy supostamente agrediu sua ex-namorada Cassie na frente de grandes estrelas como Usher, Neil e o magnata da música Jimmy Iovine, todos os quais, aparentemente, permaneceram em silêncio e foram cúmplices. Assim, a pergunta que surge é: os amigos de Diddy o ajudaram a se proteger da justiça? Fizeram vista grossa convenientemente enquanto frequentavam suas festas, tiravam fotos e desfrutavam dos benefícios de seu poder? Este caso é mais do que outro escândalo de celebridades. Ele fez o público encarar a desconfortável realidade de que por trás de toda a ostentação e glamour pode haver algo muito mais sombrio. Vamos começar pela sua relação com Ashton Kutcher. A amizade deles é antiga e começou no início dos anos 2000. Eram tão próximos que se autodenominavam o novo Rat Pack, junto com Jamie Foxx. Em 2019, Kutcher deu uma entrevista ao Hot Ones e disse: "Tenho muitas coisas que não posso contar sobre sua relação com Diddy. Agora ele pode ter que fazê-lo, já que o Daily Mail afirma que ele, junto com Jay-Z, pode enfrentar uma intimação judicial sobre os crimes de Diddy. Wintour também foi vista muitas vezes ao lado de Diddy e até lhe enviou as cobiçadas convites para o Met Gala. Wintour contribuiu muito para que Diddy fosse aceito nos círculos mais altos da sociedade. Jay-Z também a considerava uma das grandes de Nova York. A amizade dela com Diddy resultou em cobertura na Vogue para ele, com reportagens e sessões de fotos na revista durante décadas. Diddy ficava tão obcecado com seu lugar na indústria que supostamente dizia a seus funcionários: "Quando falarem comigo, imaginem que estão falando com Karl Lagerfeld." Paris Hilton também foi vista em muitas das festas luxuosas de Diddy. O interessante sobre essa relação é que ela é uma conhecida sobrevivente de abusos domésticos, mas manteve um estranho silêncio sobre a prisão dele, enquanto a maioria dos amigos de Diddy passa despercebida e faz o possível para evitar chamar atenção. Jennifer Lopez também teve seu próprio histórico controverso com Diddy. Ela e Diddy namoraram de 1999 a 2001 e foram presos juntos em uma boate em dezembro de 1999. Diddy, Lopez, seu guarda-costas, Anthony Wolf Jones e o rapper de 21 anos, Jamal Shiny Barrow, se envolveram em um confronto no Club New York, em Manhattan, que terminou em tiros, deixando 3 pessoas feridas. Diddy, Lopez e Jones deixaram a boate e protagonizaram uma perseguição policial por Nova York, que terminou com a descoberta de uma arma roubada no carro. Natanya Rubin, uma das 3 pessoas feridas a tiros durante o confronto, afirma que foi Diddy quem atirou naquela noite e renovou sua acusação desde a prisão dele. Embora tanto Diddy quanto Lopes tenham sido inicialmente presos, as acusações foram rapidamente retiradas e Shine foi enviado para a prisão pelo tiroteio. Esse incidente foi em 1999 e agora há testemunhas que dizem ter visto Diddy apertar o gatilho. A implicação de Jennifer Lopez nesse escândalo despertou a curiosidade de seus fãs, que acreditam que seu relacionamento com Diddy pode ter sido uma das razões por trás de sua recente separação de Ben Affleck. Segundo rumores, o FBI encontrou provas incriminatórias sobre Lopez durante a batida na casa de Diddy. Sue Gannett compartilhou a notícia de dentro da prisão em seu podcast Collect Calls. Ela disse: "Fazem uma batida na casa do Puff e conseguem todos esses vídeos da J-Lo fazendo isso e aquilo." Diddy sempre organizou festas e antes de rumores sobre orgias, drogas e outras atividades ilícitas, essas festas eram o assunto da cidade, frequentadas por quase todas as grandes celebridades. Mulheres de topless e bebidas alcoólicas eram ingredientes essenciais, e Diddy agia como um verdadeiro rei nessas reuniões. Muitas vezes,
era visto fazendo discursos para seus convidados, e muitos comparavam o ambiente de suas festas com uma cena digna de um imperador cercado de súditos. Essas famosas White Parties nos Hamptons terminaram abruptamente em 2008, e ele nunca mais organizou outra. Isso não significa que ele parou de dar festas. Ele apenas mudou o nome e deixou de fazer as White Parties. Paris Hilton as chamava de icônicas, e esteve presente na primeira em 1998 ao lado de Jay-Z, Leonardo DiCaprio e muitos outros. Um dos convidados frequentes, Tom Swoop, um antigo informante da indústria musical, revelou detalhes sobre o que acontecia nessas festas. Segundo Swoop, havia diferentes níveis de acesso, e apenas alguns chegavam ao santuário interno, onde as verdadeiras loucuras ocorriam. Swoop afirmou ter visto homens e mulheres participarem de rituais sexuais, e que alguns recebiam promessas de contratos musicais como recompensa pela participação. Ele também relatou que drogas como cocaína e êxtase eram consumidas em várias superfícies, inclusive nos corpos das pessoas. Diddy foi preso e acusado de orquestrar e participar de cerimônias sexuais, conhecidas como freak-offs, muitas das quais teriam ocorrido nessas festas. A acusação afirma que Diddy organizava essas festas sexuais e trazia trabalhadoras sexuais de todo o mundo para participar. As reuniões eram tão intensas que, segundo relatos, os participantes precisavam de fluidos intravenosos para se recuperarem. Na batida de abril em sua casa, foram encontradas mais de 1.000 garrafas de lubrificante, junto com armas AR-15 legais. Os promotores afirmam que Diddy gravava essas festas e usava os vídeos para chantagear os participantes. Isso explicaria por que quase ninguém fala sobre o que viu nesses eventos. Agora, muitos se perguntam se Diddy tem trapos sujos sobre figuras importantes, como Beyoncé, Jay-Z e outros frequentadores dessas festas. Só o tempo dirá se alguém mais ousará contar o que realmente acontecia nas festas de Diddy e se este caso revelará ainda mais sobre o lado sombrio de Hollywood.